Então, existem diversas formas da gente representar essa demanda. Tudo que está aqui em azul são formas da gente representar essa demanda, não apenas essas. Isso aqui foi o que surgiu ali no momento da aula, tá? Essas variáveis, esses elementos aqui que representam esse Y, essa demanda, eles também representam decisões desse sistema de transportes. Então, por exemplo, que atividade eu quero realizar, para onde ir, qual veículo eu vou utilizar, por qual caminho eu vou fazer esse deslocamento, são decisões inerentes a esse sistema de transportes. E quando eu tenho um conjunto de pessoas tomando uma decisão como essa, eu consigo coletar variáveis como essa, como o volume de veículos. Para cada uma dessas decisões, a gente vai ter modelos específicos. Então, o primeiro é o modelo de geração de viagens, que vai estar tentando justamente simular essa decisão, quais são as atividades que devem ser realizadas. A distribuição de viagens, que é para onde, ou melhor, onde eu quero realizar essa atividade. Escolha modal, que é como eu quero me deslocar, qual modo que eu vou utilizar. E modelos de alocação, que é por qual rota será realizado aí esse meu deslocamento. Cada uma dessas etapas são etapas do que a gente chama de modelo, 4 etapas, e essas setas representam que eles são dependentes. Então, se isso aqui está representando esse meu Y, ou seja, essa minha demanda, isso aqui varia em função de algumas variáveis X, que podem vir da oferta, como o custo do deslocamento, nível de serviço do sistema de transportes, mas também pode vir de aspectos que vêm lá do sistema de atividades, por exemplo, qual o gênero da pessoa, qual a renda, se tem um carro ou não ali no domicílio. Por exemplo, a decisão de para onde ir está bem relacionado com a qualidade da atividade nos meus possíveis destinos. Então, se eu quero comprar uma determinada roupa, eu vou avaliar em quais shops existe aquela loja ali que vende uma roupa na qualidade que eu estou esperando para poder tomar a minha decisão. Então, aqui é uma síntese desse processo, dessa modelagem, 4 etapas. E aí nós já começamos a discutir essa primeira etapa, que é a de geração de viagens. Nós falamos com maior propriedade sobre esses aspectos que interferem nessa geração, ou melhor, quando a gente está falando de geração, a gente acaba falando de tudo, porque a gente está falando de quantidade de viagens, então a socioeconomia ela vai interferir nesses modelos de geração de viagem e, consequentemente, sai interferindo de maneira indireta aí sobre todas as outras decisões. Nós discutimos bastante sobre o que é a produção e o que é a atração de viagens, e eu incentivei bastante vocês a lembrarem que toda vida que uma viagem chega, como essa 3, ou sai de um domicílio, essa viagem ela foi produzida nesse domicílio, independente de se é origem ou se é destino. Em compensação, se a gente estiver falando de outras atividades, como atividade escolar, como atividade de compras, a produção e a atração do deslocamento, como é o caso dessa viagem 2, está relacionada a onde que ela se originou e onde que ela se destinou. Esses conceitos eles são diferentes, mas estão interligados. Então, nem sempre onde a viagem se origina é o local onde ela foi produzida. E nem sempre onde a viagem se destina é o local onde ela foi atraída. Tá? E aí a gente começou a falar de modelos capazes de representar a quantidade de viagens produzidas e atraídas em um determinado campo. Por exemplo, as taxas de geração de viagens, a gente falou no caso do exemplo aqui dos ônibus, então 2 milhões e 500 mil habitantes numa cidade, aqui em Fortaleza, quase 1 milhão de viagens por dia. Então, se eu pegar o meu Y, que é viagens, então lembrem-se que o nosso Y, que é aquilo que a gente está interessado, é sempre viagens, dividido por uma variável X capaz de explicar essa quantidade de viagens, ou seja, esse meu Y. Então, se eu fizer 2 milhões e 500 dividir por 970 mil, eu encontro mais ou menos 0,4 viagens de ônibus por habitante. Se eu conhecer essa taxa, ou seja, se esse meu modelo ele tiver bem estimado,
Se eu souber a população daqui a alguns anos, por exemplo, 2.800.000 habitantes, eu consigo estimar a quantidade de viagens por dia de ônibus utilizando esse meu modelo. Falei na limitação desse tipo de modelo, já que ele é muito bom para representar o que acontece num curto período de tempo. Então, o que está acontecendo aqui, mais ou menos em 1991, é similar ao que está acontecendo em 1992. Percebam que essas curvas elas não estão muito distantes. Mas se a gente utilizasse um modelo como esse, em 1991, para prever o que aconteceu em 2014 ou algo mais para frente, nós teríamos um erro muito grande. Esse modelo ele não traria bons resultados para qualquer tipo de planejamento que a gente esteja falando, justamente porque essa relação ela não vai se manter constante, ela vai variando ao longo do tempo. Então, se nós tivéssemos planejado essa cidade em 1991, olhando para essa taxa de 0,4 viagens de ônibus por habitante, a gente teria hoje, em 2020, um sistema de transporte público com uma elevada ociosidade. A gente teria planejado para muito mais viagens do que o que realmente está acontecendo. Tá? Lembrando que isso no transporte não é bom, isso é uma perda muito grande de recursos. Em geral, na parte de estruturas, a gente na engenharia costuma sim projetar essas edificações pensando em situações piores possíveis. Eu estava assistindo ontem, acompanhando a aula da Ivelise de barragens, porque eu precisava estar no Google Meet aprovando a entrada dos alunos. E ela falava que tinha um momento lá de verificação, onde você precisava verificar se a barragem de concreto, conseguia suportar duas coisas que aconteciam de maneira muito rara, e você precisava considerar que essas duas coisas estavam acontecendo em simultâneo. Sei lá, um terremoto e, e uma chuva muito grande. Algo desse tipo. Você precisava considerar os dois ao mesmo tempo para poder dimensionar essa barragem. Ou seja, você está dimensionando provavelmente para mais do que o necessário por uma questão de segurança. Não é o caso aqui no sistema de transportes. É muito caro para deixar esse tipo de sistema ocioso. Tá bom? Falei para vocês que existem tabelas e mais tabelas do ITE que vai dizer, por exemplo, o número de viagens por metro quadrado para cada um dos tipos de solo, e essa aqui é só a tabela 2. Existem páginas e mais páginas nesse manual para poder chegar aí numa quantidade de viagens para cada uma das cidades, enfim. Isso aqui já são valores calibrados, mas eu também comentei com vocês que são valores encontrados para a realidade americana e totalmente diferente da nossa. Um modelo um pouquinho mais à frente do que a taxa de geração de viagens é a classificação cruzada, onde ao invés da gente ter uma única taxa, nós subdividimos essas taxas a depender de características socioeconômicas ou do domicílio ou do indivíduo. Por exemplo, aqui está ter carro e o número de pessoas na família, mas poderia muito bem ser a idade das pessoas e o gênero dessas pessoas. Isso tudo vai depender de quais são as nossas variáveis X que nós acreditamos, ou a gente não basta apenas acreditar, mas é que a gente encontre evidências de que elas são realmente capazes de modificar essas nossas variáveis y que estão representando essas decisões. Então, será que realmente para Fortaleza ter carro ou não ter carro vai fazer com que eu tenha valores de X diferentes, ou seja, vou ter taxas de geração de viagens diferentes? Ou essa é uma característica que não importa nessa cidade? Deixa eu buscar uma outra característica que influencie mais. Essa poderia ser uma possibilidade. É isso que se faz, tá? E aí eu queria pedir para vocês que tentassem resolver essa questão. Vou dar para vocês 5 minutinhos para que vocês parem, pensem e tentem resolver essa questão. Onde está dito que foram entrevistados 10 domicílios, aqui é a informação dos 10 domicílios nessa tabela da direita.
Para cada um desses domicílios, foi contabilizada a quantidade de pessoas no domicílio, se possui ou não carro, e o número de viagens que foram feitas pelas pessoas desse domicílio. Sabendo que nessa cidade existem essas quantidades de domicílios para cada uma das classes, então existem 400 domicílios que possuem carro e tem duas pessoas no domicílio, determine quantas viagens são produzidas por esses domicílios. Valendo. Franco, eu acho que eu não entendi, não. Porque ele quer a quantidade total de viagens que foi Isso. produzida no domicílio. Não entendi, não é só contar, não. Não entendi, não. Eu fiz uma entrevista só com 10 domicílios, tá? Então, se você somar aqui esse número de viagens, você só tem as viagens de 10 domicílios. São todos os domicílios da cidade. Ah, tá. Exatamente. Entendi agora. Certo.
E aí, qual foi a resposta? Mesmo que não tenha resposta, como é que vocês estavam pensando em resolver? Professor, eu não sei não, mas eu tentei fazer, tipo assim, peguei o domicílio 1, que tem 2 pessoas e tem carro, aí eu peguei a quantidade no de cima, né, 400 ali, e multipliquei por 2 viagens. Certo. Só que tem diferentes, tem um domicílio que tem 2 pessoas, que tem carro, mas não são 2 viagens. São 3 viagens, como por exemplo o domicílio 10. Isso. Pois é, aí eu não sei. Sei. Não sei. É um caminho, né? Você pegou um domicílio. Qual é a limitação desse seu método? É que você está dizendo que aquele domicílio sozinho, ele é capaz de representar 400 domicílios, tá? É importante a gente estar reconhecendo essas limitações, porque algumas vezes a gente não tem dinheiro para fazer a coleta do jeito que a gente gostaria, tá? É óbvio que nenhuma coleta vai ser feita só com 10 domicílios, mas a gente precisa reconhecer que às vezes a gente precisa ter uma amostra maior do que a gente gostaria e às vezes a gente não tem, tá? É isso que você está fazendo, você está descartando aqui algumas coisas e olhando só para esse domicílio. Então você está dizendo que são 2 viagens para qualquer domicílio que tenham 2 pessoas e carro. Então vai fazer 2 viagens vezes 400, daria 800. Depois pegaria um domicílio com 2 e com não, daria 3 viagens vezes 600. Depois só somar tudo, não é isso? Eu pensei em fazer a média também, pegar esses 2 domicílios que são parecidos, né? Que tem 2 pessoas e tem o carro, e fazer a média. Aí essa a limitação ela continua existindo porque a gente tem 3 domicílios desse tipo, se eu tiver contado certo aqui. Bem, mas pelo menos a gente está usando tudo que a gente coletou, né? Obviamente, numa pesquisa correta, completa, por exemplo, para Fortaleza, nesse momento, acabar de ser coletados 10. 10 não, né? Ficar no 10. 10 é o que disseram que iam coletar. Vamos botar uns 20 mil domicílios. Então, ao invés de eu usar só um domicílio desses que eu coletei, deixa eu usar uma quantidade maior aqui desses domicílios para representar esses 400. É o que você acabou de fazer. Deixa eu usar 3. Então, faz o seguinte, vamos começar classificando cada um desses domicílios. Eu até botei aqui uma classificação. Domicílio que tenha carro e 2 pessoas no domicílio vai ser um domicílio do tipo A, que não tem carro e 2 pessoas B, com carro e 3 pessoas C, sem carro e com 3 pessoas D. Então, domicílio do tipo domicílio 1 é de qual tipo? A. Domicílio 2 é de qual tipo? B. Domicílio 3? C. Domicílio 4? D. 5? A. 6? C. Você sabe que o professor sabe contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ou seja, só são 9 domicílios. O sétimo eu descartei. Domicílio 8. 2, B. 9. 3, D. 10. A. Então perceba que o professor não botou nenhum do tipo B, né? Provavelmente era o sétimo. Botei. É porque eu confundi aí quando tu estava falando entre o B e o D. O B é só o 2 mesmo. O 2 e o 8 é B, né? É. Então, beleza. Então, essa primeira tabelinha aqui foi só para a gente classificar esses domicílios. Nessa segunda tabelinha, eu quero colocar o número de domicílios de cada tipo. Então, existem 3 domicílios do tipo A, existem 2 domicílios do tipo B, existem 2 domicílios do tipo C e existem 2 domicílios do tipo D.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E nessa outra tabelinha aqui de baixo, eu quero colocar o número de viagens que domicílios de cada um desses tipos estão fazendo. Então, domicílios do tipo A. Então, esse aqui faz 2, com 2, 4, com 3, 7. Do tipo B, 3, com 2, 6. Do tipo C, 4, com 4, 8. Do tipo D, 3, com 3, 6. Então, essa aqui é a quantidade de viagens. Vou botar aqui. Total de viagens. Esse aqui em cima é o número de domicílios. E aí, seguindo sua lógica, vamos calcular a média de viagens para cada um desses tipos de domicílios. E aí, qual a média de viagens para domicílios do tipo A? 2,3. 2,3, você fez 7 dividido por 3, é isso? Isso. 6 dividido por 3, 0. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Ó, a primeira coisa quando a gente está fazendo esse tipo de modelo é avaliar se esse modelo que foi calibrado, e eu estou falando calibrado porque a gente está olhando para essa taxa, ele realmente representa bem essa realidade ou não. Se ele está fazendo o mínimo de sentido ou não. Então, por exemplo, se um domicílio tem carro, a gente espera que ele faça mais viagens ou menos viagens do que um domicílio que não tem carro. Faça mais viagens. E, Franco, a do B Oi. é só 5. 5 viagens o total. A do B é Não só é 5? não são duas. Tem uma de 3 e outra de 2. 3 e outro de 2. 2,5. Então, aqueles domicílios que tem carro, a gente espera que eles façam mais viagens do que domicílios que não têm carro. Essa é a hipótese que vocês levantaram. Vocês não, né? Porque eu estou dando aula para uma pessoa, só para Isis. Eu ganho ponto de participação. Ganha muito. Ganha minha eterna gratidão por eu não estar falando sozinho. Bem, o que a gente espera é que quanto mais carros nesse domicílio, mais viagens façam. Essa era a nossa hipótese. Vejam que isso não se confirma de maneira total. Por exemplo, domicílio aqui que só tem 2 pessoas, isso acaba não se confirmando. Olha, se a gente tivesse um processo de planejamento, essas taxas elas precisam estar muito bem calibradas, muito bem discutidas e a gente precisa acreditar nelas, tá? Se eu tenho mais pessoas no domicílio, eu espero mais ou menos viagens? Mais. Mais viagens. Então, quanto mais pessoas nesse domicílio, mais viagens a gente espera delas. Isso está acontecendo relativamente bem nos 2 casos, independente aí da posse de carro, tá? Gente, é óbvio que para a gente analisar isso, eu não posso nunca estar olhando apenas para a média de uma variável, tá? Num processo de planejamento completo, numa modelagem completa, eu preciso estar olhando para a dispersão nessa variável, eu preciso fazer intervalos de confiança. Tudo isso vocês aprenderam lá em estatística, tá? Eu vou começar nessa disciplina a pedir um pouquinho mais da estatística de vocês, tá? É importante que vocês reconheçam que essa média é um valor que está mostrando essa tendência central, mas eu posso ter uma dispersão muito grande que faça com que eu não acredite nesse valor que eu estou tendo aqui. Tá? Por exemplo, na pesquisa, foi feita uma pesquisa em 1996 em Fortaleza, e a gente teve acesso aos dados dessas pesquisas, e é praticamente impossível calibrar esse tipo de modelo com os dados dessa pesquisa. Tá? Simplesmente, qualquer média, ela é tão dispersa. O que é que eu estou falando de dispersão?
Mas é um domicílio do tipo A, um ficou com 2 viagens, e o outro do tipo A, só para botar para cima aqui, digamos, ficou com 20 viagens. Não faz sentido eu querer pegar o 20, somar com 2, tirar a média e dizer que 11 viagens por domicílio é o que acontece. Isso não dá para a gente usar dentro do processo de modelagem. Esse 11 não representa o que está acontecendo nessa cidade, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado nessas taxas. Óbvio que a gente vai seguir aqui é apenas um exemplo, mas uma vez que eu tenho essas médias, eu vou até chamar aqui total de viagens na amostra, porque eu peguei essas Tiago, informações só dos meus 8 domicílios, dos meus 9 domicílios. Oi. além dos carros, isso aí nessa pesquisa ele só considerou os carros, né? Mas além disso, tem outras variáveis que poderiam considerar também, que mudaria isso aí, né? Com A certeza, quantidade de viagens. com certeza, várias outras informações. Mas nessa pesquisa é só os carros que ele considerou, né? E a quantidade de pessoas. Nesse nosso exemplo aqui, sim, né? Só essa quantidade de pessoas e de carros. Exatamente. Tá? Quando tu abre aqui, vou só finalizar o exercício. E aí, ó, a amostra são os 9 domicílios. E população, estou me referindo aqui população não em termos de pessoas, tá? Estou falando população dessa minha variável quantidade de viagens. Estou usando termos aqui da estatística. A amostra é um grupo pequeno dessa população. População é o todo. Então, essa população aqui, na verdade, seriam todos os domicílios. Se eu tivesse coletado essas informações de todos os domicílios, qual seria o total de viagens que eu teria nessa cidade? Como é que a gente faz isso agora? Qual o Multiplica número? pelos valores daquela outra tabela lá de cima. Da quantidade de domicílios, com carro, com 2 pessoas. Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui é na amostra, aqui é na população. Então, se eu pegar a média de viagens que eu encontrei a partir de informações amostrais e multiplicar pelo número de domicílios total, eu vou encontrar 2,3 vezes 400, 920 viagens para o tipo de domicílio A. 2,5 vezes 600, 1.500 viagens para domicílios do tipo B. 4 vezes 600, 2.400 viagens para domicílios do tipo C e 2.700 viagens para domicílios do tipo D. Bem, então o total de viagens dessa cidade, é só somar todas essas informações, daria aproximadamente. E aí o aproximadamente é correto aqui, tá? Por mais que esses números estejam exato, bem bonitinho, isso tudo é uma modelagem, tá? Eu não espero nunca que o número de viagens dessa cidade seja exatamente esse aqui. Na realidade, ele é apenas uma aproximação. Então, isso aqui seria o que a gente iria encontrar, mais ou menos 7.520 viagens que são produzidas nessa nossa cidade. Tá bom? Alguma dúvida sobre como resolver esse tipo de questão, sobre como se usa esse tipo de modelo? Tranquilo, né? Eu vou disponibilizar para vocês um linkzinho. Não sei qual é o meu login agora. Eu vou disponibilizar esse linkzinho aqui para vocês. Prever esse tipo de problema. Eu botei um monte de coisa aqui nesse site e ele não permite mais que eu compartilhe. Perdi um monte de trabalho aqui em vão. Deixa mais não. Mas o que eu queria mostrar
Isso aqui são informações tiradas de uma pesquisa domiciliar, tá? Tudo isso aqui são variáveis que dá para serem coletadas, como, por exemplo, número de viagens total nessa cidade. Isso aqui é Fortaleza em 1996. Daria para a gente estimar que em Fortaleza acontecia por dia mais ou menos 2.500.000 viagens por todos os modos. Eu acho que, considerando aqui viagens com um tempo de viagem acima de 5 minutos. Tem vários filtros aqui para serem feitos. O que eu queria mostrar era só isso aqui. Existem várias informações dessa pessoa, então aqui nós quebramos por quantidade de pessoas no domicílio e posse de auto. A gente poderia fazer com gênero, com idade, qual o nível de instrução, qual o tipo de atividade. E aí eu estou realmente só passando aqui rápido para vocês terem noção da quantidade de informações que são coletadas nessas pesquisas e que permitem a gente trabalhar nesse tipo de modelo de classificação cruzada. Então, existem várias tabelas relativas aos indivíduos, tabelas relativas aos domicílios. Então, pergunta, por exemplo, se tem água encanada ou esgoto. Pergunta o tempo que mora nessa residência, o número de carro, o número de moto, o número de bicicleta. Isso aqui foi uma pesquisa feita em 1996. A pesquisa que foi feita agora em 2019, ela vai ter muito mais informações do que isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá? Mas é óbvio que essa forma de se deslocar, ela varia muito a depender da pessoa. Por exemplo, aqui só são viagens que acontecem entre 6 e 7 horas da manhã. Deixa eu colocar aqui todas as viagens do dia. Elas têm esse padrão. Então, as pessoas saem, em geral, da residência, esse é o motivo principal para os deslocamentos dessa cidade, 50% das viagens são por esse motivo, e 50% o motivo no destino é retornar para casa. Em torno de 45% das viagens aconteciam de ônibus. Só para dar um exemplo, eu vou separar aqui as mulheres. Percebam que esse indicador ele sai de 45% para 50%. Então, 50% das mulheres faziam suas viagens utilizando ônibus. Por sua vez, se fossem só os homens, esse percentual ele cai para 41%. Então, existe essa discrepância e essa diferença muito grande só por conta de uma característica que é o gênero. Tá? Isso aí a gente já tem, eu mostrei aqui olhando para o modo de deslocamento, mas é óbvio que tem um impacto considerável na quantidade de viagens também que são realizadas. Tá? Vou tentar descobrir outra forma de disponibilizar isso aqui para vocês. Eu acho bem legal. Quando eu conseguir, eu boto lá no nosso grupo. Certo? Mas isso aqui é o que a gente pode fazer, o que a gente pode discutir pensando na classificação cruzada e nas taxas de geração de viagens. Mas o modelo mais comum de ser utilizado são modelos de regressão linear. Tá? Eu estou aqui num exemplo onde eu tenho aquelas mesmas informações que eu tinha antes, em termos de quantidade de viagens por ônibus, só que agora essas informações elas estão plotadas em cada um dos bairros de Fortaleza. Então, cada areazinha dessa em azul que vocês estão vendo, na verdade não é nem um bairro, tá, gente? Eu disse aqui o bairro para simplificar, mas ela é uma subdivisão desse bairro que a gente chama de zona. Tá? É nossa zona de modelagem. Então, por exemplo, esse azulzinho bem aqui e esse branco, todos dois são Meireles. Todos esses 4 aqui são aldeota. Esse conjunto aqui é o centro. Então, na verdade, a gente subdivide essa cidade em zonas menores do que o bairro para conseguir modelar. Tá? Quanto mais escuro, mais viagens são produzidas por ônibus no começo da manhã. E aí é interessante que ficam marcados aqui algumas regiões bem típicas dessa cidade. Aqui está o terminal do Antônio Bezerra. Então, eu só conheço que a pessoa vai andar de ônibus quando ele chega na catraca do terminal, passa o cartão dele de ônibus, aí eu pego a validação. Por isso que ele fica tão forte. Aqui é Parangaba e aqui é Siqueira. Esse região aqui acaba pegando o Conjunto Ceará, desse lado Messejana e aqui Papicu. O centro está por aqui. Então, o que a gente acaba vendo é que onde tem essa maior oferta de terminais do transporte público, acabam tendo mais viagens produzidas por ônibus
Se eu não me engano aqui, é só no começo da manhã, tá? Por sua vez, uma boa variável que pode ajudar a explicar a quantidade de viagens produzidas é a população. Então, quanto mais pessoas eu tiver numa determinada zona, mais viagens eu espero que sejam produzidas por ônibus no começo da manhã. Por quê? Porque tem muitas pessoas saindo de casa para irem para o trabalho. Então, a gente espera uma relação boa entre produção população população. Se eu plotar graficamente essas duas informações, onde isso aqui é o meu y e população é o meu x, eu tenho esses pontinhos. Cada pontinho desse está representando uma dessas áreas. Percebam que, visualmente, a gente já consegue perceber que o aumento da população tende a aumentar o número de viagens. Então, à medida que essa população está aumentando também esse número de viagens. O que é o modelo de regressão linear? Esse modelo ele vai justamente tentar criar uma reta que represente esses pontos. Mais uma vez, toda vez que a gente estiver falando de modelo, a gente está falando de uma simplificação da realidade. A realidade são esses pontinhos pretos. Se a gente assumir que, na verdade, todos esses pontinhos pretos eles estão nessa linha azul, isso aqui é o nosso modelo, e esse modelo tem uma equação onde, quando eu souber o número de pessoas na região, eu posso até tentar estimar o número de viagens produzidas naquela região. Digamos, por exemplo, que Fortaleza optou por fazer um conjunto habitacional, mais um conjunto habitacional na periferia da cidade. E aí existe uma previsão do aumento de mais ou menos, e aí eu vou pegar um caso que não é nenhuma dessas áreas que está aqui, é um pouquinho já entrando em Maracanaú, mas é um conjunto habitacional que foi construído recentemente para, eu acho que são 3.000 domicílios, deve dar mais ou menos 12 a 15 mil pessoas residindo lá. Bem, se eu souber isso e tiver um bom modelo, eu vou conseguir estimar a quantidade de viagens produzidas por ônibus por conta da inclusão desse meu conjunto habitacional, certo? Então, esse modelo, essa reta, essa regressão linear que vai ser feita, é justamente tentando ajustar esses pontinhos a uma única reta. A gente ignora que existem pontos longe e passa a tratar apenas como uma reta. Óbvio que para fazer isso, eu preciso ter encontrado uma relação boa entre o que vai ser a minha variável x e o que vai ser a minha variável y. Tá? Antes da gente responder essa pergunta, eu apaguei meu slide. Apaguei não, só ocultei. Então, eu preciso verificar se existe uma boa relação entre essa variável x, ou seja, essa variável que a gente chama de variável independente, capaz de modificar essa minha variável dependente. Se essa relação for perfeita, ou seja, a cada aumento de x, o y aumenta proporcionalmente, então toda vez que eu aumento um pouquinho, sei lá, aumento 50% x, o meu y vai e aumenta 50%, então significa que existe uma correlação perfeita entre essas duas variáveis. Ou seja, x consegue explicar muito bem esse valor de y. Se isso acontecer, a correlação, que é uma variável matemática, tá? É algo que a gente consegue calcular, seria igual a 1. O que vocês conseguem me dizer que poderia ser uma variável x que não necessariamente fica igual a 1, mas que se aproxima aqui de uma tendência linear e de crescimento diretamente proporcional com o y, que é viagens produzidas. Então, que variável x teria um comportamento diretamente proporcional ao número de viagens produzidas em uma zona?
própria população, né? A gente espera que quanto mais pessoas residindo numa determinada zona, eu tenha mais viagens sendo produzidas no começo da manhã naquelas regiões. Tá bom? Uma outra situação que vale a pena ser lembrada é essa aqui, de que o aumento da variável x, ela não contribui de maneira a aumentar o valor das viagens produzidas. Na verdade, contribui reduzindo. Então, o aumento proporcional de uma variável x acaba reduzindo proporcionalmente a minha variável y, que seriam as viagens produzidas. Se isso acontecer de maneira perfeita, esse meu ρ aqui, que representa a correlação, é igual a -1. O que é que vocês imaginam que poderia reduzir a quantidade de viagens produzidas de uma região? E aí, para mim, isso aqui é o principal, tá? Seja independente de qual é o modelo, eu acho que o principal aqui, muito mais do que simplesmente aplicar uma equação ou fazer umas continhas ali, é a gente entender o que é que está tentando ser representado por esses modelos. Então, é fácil a gente pensar em termos do que o aumento vai gerar mais viagens produzidas. Não é fácil não, na verdade é tudo complexo, né? O que eu estou pedindo é que vocês parem e reflitam e não olhem apenas para essas equações que vão ser feitas. Toda hora fiquem pensando se está fazendo sentido aquilo para vocês, se aquele modelo deveria ser daquela forma, se aquela variável que vocês colocaram deveria estar ajudando a realmente aumentar o número de viagens produzidas ou deveria estar reduzindo esse número de viagens produzidas. Então, só para dar um exemplo, tempo de viagem. Quanto maior o tempo de viagem que eu tenho a partir daquela minha localidade, provavelmente menos viagens eu vou fazer. Então, o aumento do tempo de viagem pode fazer com que aconteça uma redução do número de viagens produzidas. Isso aqui é só um exemplo, isso não quer dizer que vai acontecer lá fora, isso não quer dizer que acontece em toda cidade. É só uma hipótese que eu estou levantando para exemplificar. No meio desses dois, a gente tem uma correlação de zero, quando a modificação do valor de x, ou seja, tanto seu aumento como sua redução, não altera de forma alguma o valor de y. Ou seja, aquela variável x não me ajudou em nada a explicar aquele meu y, aquelas minhas viagens produzidas. Ou seja, não é um bom modelo para eu tentar explicar viagens produzidas. Não vale a pena insistir naquela variável, certo? Alguma dúvida olhando para esses gráficos? Tem algum exemplo desse do meio? Qualquer coisa que não tenha a ver com transportes. Eu estou pensando em algum exemplo um pouquinho mais interessante, tá? Mas, sei lá, qualquer besteira que a gente pensar. Número de telhas na aldeota. Mas número de telhas não interfere no número de viagens que vão ser produzidas nessa cidade. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, provavelmente, o aumento do número das telhas não vai modificar o número de viagens. Tá? É óbvio que a gente nunca vai testar se viagens está relacionado ou não com o número de telhas. Por que eu estou falando testar? Porque é isso mesmo que a gente faz, tá? A gente cria uma matriz de correlação entre possíveis variáveis. Então, assumindo aqui que o V1 é, na verdade, o nosso Y, eu queria que vocês olhassem para essa primeira coluna.
Então, se esse aqui é o nosso y, ele tem correlação perfeita com ele mesmo. E aí, para provar isso, vou vir aqui no Excel. E eu vou criar aqui alguns valores aleatórios. Bem, vou chamar esse aqui de y, vou chamar esse aqui de x. Então, esse aqui seria o número de viagens, e o meu x eu vou inicialmente dizer que ele é exatamente igual ao meu y. Se eu plotar um gráfico, esse gráfico dá exatamente desse tipo. É exatamente esse tipo aqui. Se eu calcular a correlação, e aí o Excel tem uma função para isso, tá? Correl. Seleciono os dois valores aqui. Tem um vídeo explicando como é que faz isso. Eu vou ter uma correlação entre essas minhas duas variáveis igual a 1. Bem, é óbvio que isso a gente já sabe, porque a correlação de uma variável com ela mesma é óbvio que vai dar uma retinha bem bonitinha, portanto a correlação ela é igual a 1. Mas, eventualmente, nós podemos ter variáveis que vão ter correlações diferentes com esse meu V1. Esse meu V1 seria aqui o número de viagens produzidas. Por exemplo, independente da gente saber quem é exatamente V2 ou qualquer uma dessas outras, quais são boas variáveis que vocês diriam, olha, essas variáveis têm a capacidade de explicar V1. V1 é viagens. A gente não sabe direitinho quem é V2, nem V3, nem V4, nem V5, nem V6. Mas se vocês precisassem escolher uma dessas variáveis, de V2 a V6, para ajudar a explicar o comportamento de V1, qual delas vocês escolheriam? Olhando para esses valores. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, não, mas seria o valor mais próximo Mais próximo de? de 1, que é o do Bem, V1? quanto mais próximo de 1, significa que mais relacionado estão essas duas variáveis. E o que a gente está atrás são de duas variáveis que estejam, sim, bem relacionadas com esse meu valor de y. Por exemplo, quando eu estava fazendo isso aqui, eu estava atrás de uma variável, eu encontrei a população, que vai me ajudar a explicar viagens produzidas. Por isso que eu plotei esse gráfico entre população e viagens produzidas. É óbvio que eu não tinha só essa variável, eu tinha várias outras possibilidades. Digamos que população é esse aqui, ó. E eu tinha outras variáveis, como V2, V3, V4 e V5. Percebi que população era aquela que me dava a melhor correlação com essa minha variável y, que é viagens produzidas. Então, percebi isso e por isso que eu decidi calibrar um modelo usando população. Bem, existe uma outra variável aqui, que é V2, que também gerou um valor relativamente bom com essa minha produção de viagens. Agora, existem outras variáveis que geraram resultados bem ruins. Só lembrando, gente, bom aqui é ser perto de 1 ou de -1, tá? Se a gente tiver uma variável que explique muito bem o comportamento. Tô pensando aqui como é que eu faria o exemplo aqui do -1, mas não é tão fácil não. Se eu tivesse uma variável que ela é indiretamente proporcional ao meu y, ela também é uma boa variável para explicar o meu y. Então, variáveis perto de 1 e de -1, elas são desejáveis para a gente, tá bom? O que não é desejável é uma variável como essa, em que ρ é igual a 0, algo desse tipo. Vou botar, sei lá, 2 aqui, só para... Veja que o x varia, está alterando, mas em compensação
o valor de y não muda. É sempre a mesma coisa. Então não faz sentido a gente querer ter um modelo como esse. Tá? Isso não vai nos ajudar a entender melhor esse nosso y. Eu vou tirar esses aqui mesmo. Vou deixar só esse aqui, que é o que nos interessa nesse momento. Então, variáveis que estejam perto de 1 ou de menos 1, elas poderiam ser utilizadas para calibrar aqui um modelo de regressão linear. Tá? Como é que calibra isso, Fran? Não vou entrar nesse mérito agora não. Vem cá, eu estou toda hora falando para vocês a respeito de produção de viagens. Agora eu vou vir para essa pergunta. E quais são variáveis independentes, ou seja, quais são os x que poderiam ser utilizados para um modelo de atração de viagens? A gente viu, por exemplo, que população é uma boa variável para explicar produção de viagens. O que seria uma boa variável x para explicar atração de viagens? Eu vou até voltar para cá. O destino, assim, o local de destino, por exemplo, o centro, ele tem muita atração de viagens porque tem muita loja, trabalho, essas coisas. Comércio. Eu concordo plenamente, tá? Por exemplo, o que você está me dizendo é o seguinte: você deu o exemplo do centro porque, e aí eu vou até vir para cá, porque, por exemplo, o centro ele não se destaca em termos de viagens produzidas em Fortaleza. Ele vai se destacar em termos de viagens atraídas. Deixa eu ver se eu tenho algum relatório aqui de algum processo de planejamento aqui de Fortaleza. Prestação PET, Petrofor, Fortaleza 2040. PET empregos, domicílios, fusão modal, acidente. Não. São volumes. Pronto. Então, o que está em azulzinho é a origem das viagens. E o que está aqui em cinza é o destino das viagens. Só que essas viagens só são viagens na hora de pico da manhã. Em cima são viagens motivo trabalho e aqui embaixo são viagens motivo educação. Certo? O que a Isis, né? Foi? Falou? Foi. O que a Isis falou foi o centro, ela atrai muitas viagens. Exatamente. Se a gente pensar que praticamente os empregos estão concentrados aqui no centro, então todas essas viagens, ou grande parte dessas viagens que estão acontecendo na cidade toda, acabam sendo atraídas pelo que acontece no centro. Por quê? Porque é no centro onde está a maior concentração, como ela bem falou, de comércios. Bem, o que ela está me dizendo, na verdade, é o seguinte: quanto maior a quantidade de comércios numa determinada zona, maior vai ser a quantidade de viagens que vão ser atraídas nessas zonas. Faz sentido, né? Quanto maior o número de... E aí eu estou vindo aqui para baixo. Quanto maior o número de escolas em uma determinada zona, e aí escolas eu vou até trocar aqui por instituições de ensino numa determinada zona, óbvio que varia também a depender do tamanho dessa instituição de ensino, mais viagens eu vou ter
sendo atraídas para aquelas zonas. Perceba que esses dois mapinhas aqui, apesar dos dois serem destino, eles são bem diferentes. Então, o que atrai viagens motivo trabalho não é a mesma coisa que atrai viagens motivo educação. Enquanto aqui eu tenho uma concentração relativamente forte no centro, mas tenho também grandes concentrações aqui no que hoje é Aldeota, Meireles, nessa que chama aqui de centro expandido, eu não tenho essa concentração tão grande por motivo educação, tá? São bem diferentes esses mapas, justamente porque o que explica atração, motivo, trabalho é diferente do que explica atração, motivo, educação. Por suas vezes, os mapas de origem eles são mais similares, mas também não são iguais. Mais uma vez, porque aquilo que explica produção de viagens motivo-trabalho não é a mesma coisa que explica produção de viagens motivo-educação. Eu só estou aqui usando produção como sinônimo de origem e atração como sinônimo de destino, porque eu estou olhando para viagens que acontecem na hora de pico da manhã. Ou seja, eu estou olhando só para viagens desse tipo aqui, tá? Essa seta de cima. Então eu sei que eu estou produzindo é a minha zona de origem e eu sei que eu estou atraindo é a minha zona de destino, tá bom? Por isso que eu estou usando como sinônimos produção para origem e atração como destino. Então a Isis ela é muito feliz quando ela diz que o número de comércio, que o número de serviços que existe numa região é uma variável capaz de ajudar a explicar a atração de viagens. Da mesma forma, viagens motivo-trabalho e o número de, aqui, por exemplo, foi usado o número de matrículas, não é a quantidade de instituições de ensino, tá? Mas o número de matrículas que essas instituições de ensino podem fornecer como a variável para explicar a atração de viagens motivo educação em cada uma dessas zonas. Tá bom? Bem, se eu tiver essas informações, se eu conhecer essas informações, eu posso tentar estimar justamente essas correlações e, a partir dessas correlações, decidir a variável que vai mais me ajudar a compreender esse fenômeno. Eu tenho um exemplozinho aqui, que é um exemplo fictício. Eu acho que está aqui. Acho que já está no Moodle de vocês. Eu tenho algumas variáveis. Aliás, não é fictício, não. Na verdade, eu tenho as informações para Fortaleza. Informações agregadas. Não é esse. Acredito não que eu perdi. Aqui. Dados para regressão linear. Então, eu tenho um exemplozinho aqui que eu tenho cada um dos bairros de Fortaleza, nessa época que eram 119 bairros, a regional deles, a zona, e eu tenho aqui o número de viagens produzidas e atraídas em cada um deles. E tenho outras 13 variáveis capazes de explicar essa produção e atração. Bem aqui eu tenho o dicionário, tá? Explicando exatamente o que é cada uma dessas 13 variáveis. Pergunta para vocês, entre essas 13 variáveis, quais delas estão mais relacionadas à produção de viagens? Ou melhor, podem estar relacionadas com a produção de viagens? Por exemplo, o tempo médio das viagens que utilizam o transporte motorizado coletivo e são produzidas na zona I está relacionado com o número de viagens produzidas em uma zona? Sim.
Então, a hipótese aqui é qual? Que o aumento do tempo médio dessas viagens aumente a quantidade de viagens produzidas ou reduza? Reduza. A gente espera que quanto maior isso, menor isso. E V2? Acho que também é a mesma coisa, né? Reduz. Então, o aumento desse tempo médio, e aí, independente do modo de transporte que eu esteja utilizando, a gente espera que reduza essa produção de viagens. De V3 a V7, ou seja, estou falando aqui de empregos, existe relação, ou pelo menos a gente espera alguma relação com viagens produzidas? Acho que sim, sim. Ele aumenta. Um aumenta, o outro aumenta também. Então, quanto maior o número de empregos, maior o número de viagens produzidas. Isso. E aí, Emprego ó. no destino, né? Isso é o Oi? emprego no destino. A quantidade de empregos no destino. É isso? Não, é a quantidade de empregos naquela zona. Então, o Ah, então. número de empregos nessa zona eleva o número de viagens produzidas nessa zona? Não, é de viagens atraídas. Ah, então o emprego estaria mais relacionado com viagens atraídas. Isso. E matrículas? Atraída. E domicílios, população, que tem população total, domicílios total, está mais relacionado com produção ou com atração? Produção. Com produção. Eu botei aqui de verde, mas óbvio que esse tempo de viagem, ele tanto interfere na quantidade de viagens produzidas, como também nas viagens atraídas. Então, vou botar de amarelo, que amarelo é azul com verde, tá bom? Então, ele serve para os dois casos. Ó, isso aqui é fundamental a gente estar entendendo. A gente está entendendo que essa variável produção de viagens, ela está intrinsecamente relacionada com esse número de pessoas, esse número de domicílios, e aí todas essas variáveis que expressem quantidade de pessoas naquela região capazes de fazer esse deslocamento podem estar relacionadas com a produção de viagens. Enquanto a atração está muito mais relacionada a depender do motivo do deslocamento com o comércio, com matrículas, com serviços, com área, né, sei lá, metro quadrado de área comercial. Tudo isso são variáveis que poderiam ajudar a explicar essas informações, tá? Então vou fazer aqui um exemplo rapidinho para vocês, só pegando a produção de viagens e o total de domicílios. Eu vou copiar essas duas variáveis aqui para o lado. Então está aqui a produção e o total de domicílios. Vou começar calculando a nossa correlação entre eles dois. Vejam que a correlação deu de 0,95. Isso é bom ou é ruim? É bom. Isso é bom. Está próximo de 1. Isso significa que existe uma boa relação entre essas duas variáveis. Ruim seria se tivesse próximo a 0. Também seria ruim, nesse caso específico, se tivesse perto de -1. Por quê? Porque como é que eu vou ter uma correlação negativa entre número de pessoas e produção de viagens? Eu espero que o aumento de uma impacte aumentando a outra. Se essa correlação tivesse dado negativa, ela estaria me dizendo que o aumento de uma está reduzindo a outra. Isso não é o que a gente estava esperando para essas duas variáveis. Tá? Bem, mais uma vez que a gente conseguiu fazer isso, a gente pode encontrar os parâmetros desse nosso modelo. Eu vou plotar aqui, antes de fazer isso, eu vou plotar o nosso gráficozinho de dispersão. Então percebam que a relação, a relação entre viagens, eu vou só inverter aqui, porque o gráfico ele cria ao contrário. Vou botar o x sendo x. Pronto. Acho que agora está certo. Então, à medida que a população está aumentando,
o meu Y, ou seja, a minha produção de viagens, ela também está aumentando. Isso é perceptível pela correlação linear, isso é perceptível também através desse gráfico. E mais importante, a gente está vendo que é linear. Por quê? Porque esse crescimento ele pode se dar de várias formas, tá? Esse crescimento que está acontecendo aqui de maneira linear, ele poderia ser exponencial. Sei lá, um gráfico desse tipo aqui, ó. E sobe. Bem, talvez a correlação até desse positiva, mas quando a gente olhasse no gráfico, percebesse que não é uma reta que representa bem essa relação. O próximo passo que a gente pode fazer é criar essa reta. Gente, eu vou mostrar um vídeo para vocês depois, vou disponibilizar um vídeo para vocês, onde vai mostrar isso fazendo de outra forma do que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer da forma mais simples. Simplesmente clicando aqui nesse maisinho e vou adicionar aqui uma linha de tendência. Vou vir aqui para o lado, vou botar em mais opções. Vou pedir para exibir essa equação nesse meu gráfico. Vou pedir também para ele me apresentar outras informações nesse gráfico, como esse aqui, esse R quadrado. Aqui o R quadrado. Então, o que é que esse modelo está dizendo para a gente? Que a cada pessoa que eu tenho a mais em uma determinada zona, eu espero que aconteça um aumento de mais ou menos 0,27 viagens sendo produzidas naquela zona. Esse Y, mais uma vez, é o número de viagens produzidas e esse X é o número de domicílios naquela. Domicílios era? Número de domicílios naquela zona. Ou seja, o aumento de um domicílio numa determinada zona deverá aumentar o número das viagens em 0,27 aproximadamente. Esse R quadrado está dizendo o quão bom essa reta que eu criei, ela se ajusta aos pontos que foram fornecidos. O ideal também, nesse caso do R quadrado, ele vai de 0 até 1. O ideal é que ele esteja próximo a 1. Então, quanto mais próximo de 1, melhor esse modelo que foi criado, tá bom? Pelo menos essas duas informações são relevantes para a gente trabalhar nesse momento de modelagem da geração de viagens. Existem algumas decisões que a gente pode tomar, por exemplo, esse gráfico ele tem um mais 281. Ou seja, imaginem que vocês tivessem uma zona que não tem nenhum domicílio. Bem, por esse modelo, ele está dizendo que o número de viagens produzidas é igual a mais ou menos 282. Uma possibilidade é dizer que esse gráfico ele passa obrigatoriamente por essa interseção, ou seja, ele vem aqui para o 0, 0. Vou apagar aqui de baixo. Então, vejam que mudou um pouquinho essa equação. O aumento do domicílio agora produz 0,3 viagens. Mas, obviamente, eu reduzi o ajuste do modelo. Antes era 0,9 e agora ficou 0,88. Existe uma vertente que diz, olha, esse Y, no caso desses modelos, eles não podem ter o que a gente chama ali desse intercepto. Ele não pode ter interseção com esse eixo Y. Ele deve sempre bater aqui no 0. Existe uma outra vertente de modeladores que diz o seguinte, olha, se eu estou calibrando esse meu modelo, eu preciso saber em quais situações eu vou aplicá-lo. Aquele modelo anterior que eu tinha ali atrás, ele seria um modelo que eu nunca aplicaria para uma zona que não tem domicílios. Bem, se não tem domicílios, eu acho que é domicílios que explica bem essa minha variável, então é melhor eu nunca aplicá-lo quando não tem domicílios. Não é à toa, tá, que essa retinha que foi criada, ela não bate no 0, certo? Ela não segue, bate no 0, assim como ela não segue e passa desse último valor aqui, que é um x igual a... Não estou conseguindo pegar, mas deve ser mais ou menos 22 mil. Ou seja, essa é a área de aplicação desse modelo. Algo maior do que 0 e menor que 20 e poucos mil domicílios numa zona. Tá? Então, a gente precisa saber muito bem para que a gente está aplicando. Professor, se
esse 0,27 está representando o número de viagens relativas ao aumento de um domicílio, então o que é que esse 282 está representando? Está representando todas as outras coisas que não sejam população, porque a gente também não é tão... Estou pensando em palavra melhor do que louco, mas tão, sei lá, focado, enfim, depois eu acho a palavra melhor, para achar que é só população que explica o número de viagens. Gente, a primeira aula que eu dei disso aqui, eu mostrei para vocês que existe uma gama de variáveis que impactam nessas decisões e a primeira delas aqui é a quantidade de viagens a serem realizadas. Então, mas será mesmo que um domicílio a mais na aldeota gera a mesma quantidade de viagens de um domicílio a mais na, sei lá, cidade 2000? Será que esses números eles são exatamente os mesmos ou existem diferenças que não estão sendo capturadas por esse modelo? Provavelmente existem, desculpa, existem sim essas diferenças. É por isso que esses modelos eles não precisam ser calibrados com apenas uma variável x. A gente pode ter outras variáveis x. Então aqui eu tinha colocado o V13, eu vou fazer um outro modelo agora usando V9, V10 e V11. Tudo ok por aqui? Não se desesperem em como fazer, tá? Porque tem vídeos explicando como calcular a correlação, tem vídeos explicando como calcular o modelo. Mas em entender o que foi feito. Tem alguma dúvida até aqui? Então, ao invés de eu representar a variação desse número de viagens produzidas apenas a partir do número de domicílios, eu vou representar agora olhando, eu acho que eu continuo no número de domicílios, exato. Só que agora esses domicílios eles estão classificados por nível de renda. Ou seja, eu estou aqui hipotetizando que o aumento de um domicílio de alta renda em uma determinada região deve impactar de maneira diferente do que o aumento de um domicílio de baixa renda. Tá? Seriam aqui essas minhas variáveis que eu estou chamando de x1, x2, x3. Esse aqui vai ser o y. Então, estou vindo para cá. E aí, como eu tenho mais de um x, eu não consigo mais representar a partir de um gráfico. Eu precisaria ter um gráfico aqui com 4 eixos para fazer essa representação. Mas apesar de eu não conseguir fazer a representação, a gente ainda consegue calcular a correlação. Então, eu vou até botar a correlaçãozinha aqui em cima. Então, tá aqui a correlação de x1 com y. Tá aqui a correlação de x2 com y e de x3 com y. Percebam que elas não são tão boas quanto aquele lá do total de domicílios, mas ainda assim são positivas, ou seja, dentro do que a gente espera, em que o aumento do número de domicílios deve estar aumentando o número de viagens produzidas, e não são tão perto de zero. É óbvio que essa x3 aqui já está mais perto de zero, mas essas outras aqui estão relativamente bem afastadas. E aí, gente, não tem um número mágico, tá? Para dizer até aqui é bom, até ali é ruim. Vai depender do que você tem disponível para ser trabalhado. E aí, apesar de eu não conseguir representar graficamente, a gente vai conseguir encontrar essa equação. Só vem aqui em dados. Eu tenho que instalar aqui, eu formatei meu computador esses dias, mas vocês também teriam que fazer isso. Tudo isso aqui está no vídeo que eu vou disponibilizar para vocês. Correlação não, regressão linear. E aí eu vou só dizer aqui quem é o meu valor de x e vou dizer quem são os meus valores de y. Vou pedir
Vou informar que eu tenho um rótulo, intervalo de saída ali aqui. Então vai dar um monte de resultado aqui para a gente, mas eu vou marcar aqui os que nos interessam de maneira mais específica. Primeiro esses aqui, e só para fazer um contraponto legal ao que a gente tinha ali no gráfico, eu vou marcar também o R quadrado. Vou botar aqui de cima. Então, isso que eu marquei é o que faz o contraponto perfeito ao que foi feito no gráfico. Primeiro, está aqui o R quadrado. Apesar de eu estar usando variáveis com correlação pior com y do que aquela minha V13, o meu modelo, a princípio, deu um R quadrado melhor do que o que eu tinha só com uma variável. Isso vai acontecer, tá, gente? Toda vida que a gente adicionar uma variável a esse modelo, esse R quadrado ele vai ficar melhor. Independente se essa variável ajuda a explicar ou não aquele y, independente do que ela representa, por exemplo, podia ser o número de telhas naquela região, como eu dei há pouco um exemplo sendo absurdo, mas ainda assim esse R quadrado ele iria aumentar. Porque ele está assumindo que, olha, eu tenho mais alguma coisa que vai ajudar, mesmo que seja minimamente, a explicar esse meu y. Por isso que esse R quadrado ele acaba aumentando. Esse R quadrado ajustado é uma tentativa de reduzir um pouquinho a influência desse aumento de variáveis, mas eu não vou entrar em detalhe com ele não. As outras coisas que nos interessam, a interseção, antes era 281, essa interseção agora é 204. O x, o betazinho aqui, esse 0,27, que antes estava sendo direcionado para essa V13, para o número total de domicílios, ele é quebrado agora em outros 3. É como se eu tivesse uma equação desse tipo aqui, ó. O que a gente tinha bem aqui era simplesmente isso, y igual a A mais bx, ou seja, a equação de uma reta, que foi calibrada e deu aquilo que está lá em cima. Eu vou repetir aqui. Y igual a 0,27. Opa, perdão, desculpem. Y igual a 282 mais 0,27 vezes x, que na verdade é V13. Nesse outro modelo, o que a gente fez foi um pouquinho diferente. Por quê? Porque agora a gente continua tendo A, só que agora eu tenho um B1, X1. Mais B2, X2. Mais B3, X3. Bora puxar para baixo. Então, qual foi a equação que foi criada aqui? Y igual a 204 mais 0,25 vezes x1 mais 0,32 vezes x2 mais 0,43 vezes x3. V9 são domicílios de baixa renda. V9 ou X1, eu vou até botar aqui V9 só para ajudar a gente a entender e interpretar esse resultado. V10, V11. V9 é o domicílio de baixa renda, V10 é o domicílio de média renda e V11 o domicílio de alta renda. Tá? Primeira pergunta. Esses coeficientes estão dentro do que a gente esperava? Por exemplo, o aumento do número de domicílios está ocasionando um aumento no número de viagens? Sim ou não? Sim. Por que sim? Com tanta certeza. Não. Segundo a equação, quanto aumenta quanto aumenta o x, aumenta o y. Rapaz, se esse bagaço aqui é positivo, se esses betas aqui, esses b's que foram estimados são positivos, então o aumento de x1
vai necessariamente aumentar Y. Então, isso é bom, porque o aumento do número de domicílios, a gente espera que aumente o número de viagens produzidas em uma zona. Tem mais coisa que a gente pode interpretar. Por exemplo, faz sentido isso aqui, esse 0,25, ser menor do que esse 0,43? Tem algum sentido no fenômeno desse valor B1 ser menor do que B3? Lembrando que V9 são domicílios de baixa renda, aqui são domicílios de média renda e aqui são domicílios de alta renda. Por exemplo, o aumento de um domicílio gera mais viagens se for de qual nível de renda? Se aumentar um domicílio de baixa renda, quantas viagens a mais vão ser geradas em uma determinada zona? 204,25. Baixa renda, né? Que diz? Baixa renda. Só uma correção, tá? Se aumentou um domicílio de baixa renda, aumentou, tá? Eu tô considerando o restante igual. Digamos que tenha 1.000 já de cada um dos tipos. Só que baixa renda agora passou a ser 1.001, tá? Então só teria aumentado 0,25. E o 204? Deixa eu dar um exemplo aqui direitinho, então. V9, V10 e V11. Digamos que V9, na situação 1, ele seja igual a 1.000, 1.000 e 1.000. Então tem 1.000 domicílios de cada um dos tipos num determinado bairro. Então o número de viagens, Y, seria igual a 204 mais 0,25, mais 0,25 vezes V9, mais 0,32 vezes V10, mais 0,43 vezes V11. Então esse aqui seria o número de viagens, 1.204. Bem, a pergunta que eu fiz foi, e se aumentar uma... Eu vou até precisar aumentar aqui as casas decimais. E se eu tivesse aumentado um domicílio de baixa renda? Ou seja, em vez de 1.000, tivesse 1.001. Eu só aumentaria 0,25 viagens. Porque o aumento de um domicílio de baixa renda, ele só está sendo computado aqui, ó. Tá bom? O aumento de um domicílio de média renda vai aumentar em 0,32 o número de viagens. E o aumento de um domicílio de alta renda vai aumentar em 0,43 o número de viagens. O 204 ele continua incorporado na fórmula, mas o que eu estou perguntando é o aumento que aconteceu dessa primeira situação para as demais. Fez sentido agora? Fez. Bem, então, o que a gente pode ver é que o aumento de um domicílio de alta renda acaba gerando mais viagens do que um aumento de domicílio de baixa renda. Bem, isso eu não tenho como dizer que é verdade não, tá? Mas isso faz sentido pelo que a gente vê na literatura. Se isso aqui fosse ao contrário, eu estranharia. Se isso aqui fosse igual, eu até ficaria calado, tá? Até aceitaria se fosse igual. Se fosse diferente, ou seja, o aumento de um domicílio de baixa renda gera mais viagens do que um de alta renda, aí eu estranharia esse modelo que foi calibrado e iria buscar um outro modelo ou outros modelos até encontrar um
que estivesse fazendo sentido para o fenômeno que está sendo modelado, tá? Vou disponibilizar para vocês esse arquivo que eu acabei de gerar. Vou disponibilizar todos os vídeos mostrando como calcular a correlação, como fazer essa tabelinha aqui da regressão linear. Lembrando que eu marquei aqui o que nos interessa um pouco mais, tá? Minha proposta para vocês é, tentem criar outros modelos. Tentem ver, por exemplo, que modelo seria se eu fizer só V12. E se eu incluir essas variáveis V1 e V2, será que o meu modelo está melhor ou é um pior modelo? Será que esses coeficientes que vão ser estimados, eles estão fazendo sentido para o fenômeno que está sendo modelado ou não? Tá? Então, treinem a calibração desses modelos, e aí por calibrar, eu estou dizendo, é encontrar esses valores de A, de B, aqui, seja B1, B2, seja um B único aqui. Tentem calibrar vários modelos até vocês encontrarem aí que modelos seriam esses que vocês escolheriam, por exemplo, para representar a produção de viagens em Fortaleza. E mais interessante, tentem também encontrar um modelo ideal aí que represente a atração de viagens, tá bom? Próxima aula a gente pode começar falando sobre isso. Lembro, mais uma vez, que bem aqui existem exercícios de geração de viagens. Sugiro que cliquem e resolvam diversas vezes essas questões, tá bom? Próxima aula, a gente já vai para a distribuição. Eu vou deixar isso aqui pronto com antecedência. Daqui para o final de semana eu já preparo a semana 16 para vocês, para que eu já diga qual o material de apoio que precisam ler antes da próxima aula. Tá bom? É isso, gente. Por hoje, passem no chat, deem um tchauzinho por lá. Bom final de semana. Quem tiver prova amanhã, boa prova. Quem tiver prova sábado, boa prova. E até terça-feira. Valeu, Fran. Boa noite. Valeu, doutor. Boa noite.